Já são 5 as equipes com motos apresentadas para a temporada 2025 da MotoGP. Depois de Trackhouse, Aprilia, Gresini e Ducati, chegou a vez da VR46 mostrar as motos do Fábio Di Giannantonio e do Franco Morbidelli para esse ano. A VR46 tem novidades em várias áreas, menos no layout. O layout é basicamente o mesmo do ano passado. O patrocinador continua, então segue aquela combinação de branco com amarelo com alguns detalhes em vermelho. Mas dessa vez a gente tem algumas novidades em termos de grafismo, porque eles estão mais relacionados a Valentino Rossi. Logo na frente da moto tem ali um 46, contornando, né? Atrás, basicamente, num tamanho um pouco maior ali, mas contornando o número dos pilotos titulares. Um pezinho a mais para eles, né? Carregar o número do chefe, o número de um dos maiores pilotos da história da MotoGP. Mas eles já estão correndo para Valentino Rossi, né? Então acho que já tinha essa responsabilidade. Mas não é só isso. Nas laterais da moto tem também o Sol e a Lua, que ficaram bastante marcados durante a trajetória do Valentino Rossi, porque foram elementos que ele carregou ali em vários momentos, fosse em moto, em capacete, em macacão, mas eram elementos que estavam sempre por ali. Então, no campo do layout, tem alguns grafismos diferentes, mas a cor da moto basicamente segue a mesma, né? O macacão dos pilotos ainda tem aquela divisão de branco e amarelo, tudo mais. Não é o meu layout preferido, acho que a gente já teve alguns momentos de VR46 mais bonita. A pintura especial do ano passado, por exemplo, eu achei maravilhosa. Mas é o que temos para hoje, né? Agora, nos outros campos, a VR46 tem um monte de novidade. Acho que a principal dela é essa nova posição dentro da estrutura da Ducati. Até o ano passado, a equipe prioritária da Ducati era a Pramac. A Pramac tinha as duas motos do ano, tinha os pilotos que, na escadinha, né, da Ducati, tinham os pilotos também que ela considerava mais próximos ali da equipe de fábrica. Só que a Pramac pediu o divórcio, casou com a Yamaha. Então a Ducati ficou assim, livre, né, para encontrar um novo amor. E aí ela encontrou na equipe do Valentino Rossi. Muita gente, inclusive, me pergunta, mas por que não a Gresini ao invés da V46? Eu também não acho isso justo, tá? Eu acho que a Gresini nos últimos anos fez mais para ser essa equipe prioritária. Foi da Gresini que saiu a Enea Bastianini, foi da Gresini que saiu o Mark Marques, a Gresini que fez do Fábio Di Giannantonio um piloto vencedor. Então, eu particularmente acho que a Gresini merecia esse carinho, esse status diferente. Mas também acho que é razoável que, em se tratando da equipe do Valentino Rossi, exista essa relação mais próxima. Mas acho que se fosse a Gresini estaria muito bem servido também, e pelo que fez na pista, a Gresini merecia. Mas a R46 obviamente está longe de ser uma equipe ruim. A R46 no ano passado foi a quinta colocada no Mundial de Equipes, atrás só das equipes que efetivamente venceram corrida, né? A equipe de fábrica da Ducati, a Pramac, a Gresini e a Aprilia. Então fez um ano muito bom, mas mesmo assim acho que ficou faltando um pouco. E por que ficou faltando um pouco? Porque eles tinham a GP23, que foi uma moto que os pilotos tiveram muita dificuldade para se entender. O Marco Bezek sofreu bastante com ela ao longo do ano. Acho que o Fábio Di Giannantonio, ele estava até um pouco melhor nesse entendimento com a moto, mas ele estava mal fisicamente. Então acabou que no conjunto ficou um pouco comprometido. Mas de fato, acho que o único piloto mesmo que conseguiu tirar tudo que a GP23 podia fazer foi mesmo o Mark Marques. O restante acabou sofrendo um bocado mais. Mas o Di Giannantonio, como eu falei, ele precisou fazer uma cirurgia no final do ano, né? Ele tentou melhorar de outras maneiras, mas como a hora que entendeu que era melhor partir para a cirurgia, encerrou a participação dele na temporada 2024 mais cedo, que era para poder antecipar essa cirurgia, antecipar a fase de recuperação e aí chegar no campeonato desse ano efetivamente preparado. Durante o lançamento da moto, ele diz que está em 85%. Tem aí algumas semanas ainda, né, até chegar na primeira corrida do ano, que acontece no primeiro fim de semana de março. Mas hoje está em 85%. Ainda vai fazer um teste privado com uma Panigale antes do teste da Malásia, né, que é a primeira bateria da pré-temporada. Mas, por enquanto, não está no auge da forma. Mesmo assim, está confiante. Ele entende que como ele vai ter a GP25, que é a mesma moto do Peco e do Mark Marques, a responsabilidade dele é acompanhar o nível dos dois. É estar ali para incomodar o nível dos dois. É colocar o sarrafo lá em cima, né? Porque a gente tá falando de um bicampeão do mundo e a gente tá falando de um cara que tem
6 títulos só na MotoGP, 8 no Mundial de Moto Velocidade. Então é colocar o sarrafo muito lá em cima, mas moto, pelo menos tentar ou para pelo menos sonhar com isso, o Gigi Antônio vai ter. Tem que efetivamente ter uma meta alta, né? Ele tem uma boa equipe, tem uma equipe bem estruturada, tem uma moto competitiva e cresceu bastante nos últimos anos. Então acho que pelo menos o direito de sonhar alto ele conquistou ao longo dos últimos anos. Acho que a questão física ainda vai ser o maior ponto de dúvida ali, né? De como ele efetivamente vai estar, de em que ponto ele vai começar essa temporada. Acho que se ele começar muito bem, aí vai dar para sonhar com um campeonato melhor. Se ele tiver que ainda perder algum tempo em recuperação, daí acho que o resultado final pode ficar um pouquinho comprometido, mas acho que nada muito gritante também. Acho que vai determinar muito o tempo que ele perder nesta recuperação. Do outro lado da equipe, Franco Morbidelli. Para o Franco Morbidelli, eu acho que a saída para a VR46 tem inúmeras coisas positivas. A maior delas é que está em casa, basicamente. O Franco é uma cria da academia, ele foi um dos primeiros pilotos, né? Ele era da academia antes da academia existir, basicamente, porque ele foi um dos primeiros pilotos a ter esse apoio do Valentino Rossi, né? O pai do Franco pediu pro pai do Valentino para ter essa aproximação, para ter essa ajuda ali, né? E aí eles têm essa relação há muitos anos, ele trabalha com todo mundo da academia e tudo mais, então é alguém que está em casa. Ele já conhece todo mundo da equipe VR46 há muito tempo. Ele vai ter como chefe, por exemplo, o Matteo Flamini, que é um cara que foi telemetrista do Valentino durante muitos anos, então já conhece todo mundo ali há muito tempo. E o Franco Morbidelli, ele teve anos de muita baixa na Yamaha, e no ano passado ele foi numa crescente. Ele foi muito prejudicado pelo início de ano, porque ele sofreu um acidente antes da pré-temporada, sofreu uma concussão, foi uma concussão séria, porque ele admitiu, acho que mais no final da temporada passada, que ele teve uma perda de memória severa, que ele não lembrava das pessoas, que demorou um tempo para ele se recuperar. E aí ele perdeu toda a pré-temporada, estava começando com uma moto nova, então ele vinha da Yamaha mudando para Ducati, e aí ele não teve tempo, né, antes do campeonato começar, de efetivamente entender aquela nova moto, encaixar com aquela nova moto, para poder efetivamente começar o ano sendo competitivo. Ele teve que fazer isso com o campeonato em curso. E a gente viu o Franco que foi de menos para mais. Então ele tem que começar esse ano onde ele estava no mais e ir para cima, para tentar voltar a ser aquele Franco que a gente viu ser vice-campeão mundial, aquele Franco que brigava por campeonatos, aquele Franco que era absolutamente justificado ser uma escolha para ser piloto de fábrica da Yamaha. Ele perdeu um pouco isso nos últimos anos, né? Mas acho que nessa fase de preciso voltar a ser aquilo que eu era, é urgente voltar a ser aquilo que eu era, estar com a VR46 acho que é o melhor lugar que ele poderia sonhar. Só que vai ter uma certa urgência também de fazer isso, né? Porque ele tem um ano de contrato. A maioria dos pilotos do grid estão com um contrato de 2 anos, então garantidos até 2026. Não é o caso dele. E tem alguns rumores circulando por aí de que o Pedro Acosta pode parar na VR46. Eu acho que tem um pouco de problema nesse rumor pela questão nacionalidade, né? A VR46 tem essa ligação com a Itália, porque a academia nasceu para fomentar o talento italiano, da academia veio a equipe, então seria uma mudança meio brusca, né? Você largar os italianos para apoiar o espanhol. Mas ao mesmo tempo, nessa nova posição da VR46 de ser uma equipe muito mais ligada à Ducati, não dá para descartar. Por quê? Qual é a situação da KTM hoje? A situação da KTM hoje é que a permanência dela na MotoGP está ameaçada para 2026. A KTM tá com. A KTM fábrica, tá? Não a KTM equipe. A KTM fábrica tá com muita dívida no mercado, tá num processo ali de reconstrução, né? Tentando superar essa dificuldade financeira. E aí o administrador judicial já admitiu que deixar o Mundial de Moto Velocidade é uma possibilidade. E essa possibilidade está sendo tratada como muito mais real para 2026. Se a KTM for embora, Pedro Costa é um dos pilotos livres no mercado. E aí muita gente vai querer. E a gente não tem vaga em muito lugar. Então, os pilotos que têm esses contratos de 1 ano, como é o caso dele, acabam ficando numa situação um pouco mais ameaçada. Então é aquela coisa, mostrar serviço para garantir teu lugar. É tentar
mostrar que vale a pena continuar insistindo em você, tentar mostrar que assim, opa, o meu lugar não. Se precisar de um lugar para ele, tenta outro, porque esse aqui já é meu. Vai ser uma pressão extra, mas o Franco mostrou em outros momentos da carreira dele, especialmente no ano do vice-campeonato, que ele tem capacidade de fazer isso. Eu acho que os anos de Yamaha acabaram sendo muito mais cruéis, mas a gente também não pode esquecer que ele teve uma lesão séria no joelho, isso também acabou prejudicando muito é, o começo, né, da caminhada dele na Yamaha. A gente não pode esquecer que a Yamaha era uma moto que estava com muito problema, que tava e tá, né? Ainda não tá no grande auge, né? No grande ponto, naquilo que a gente sabe que a Yamaha é capaz de fazer. Mas ele acabou sofrendo bastante nessa caminhada com a Yamaha. Ah, é uma desculpa para toda a performance? Não, não é. Eu acho que né, já teve tempo ali para conseguir se recuperar. Ainda não chegou no máximo que poderia. Mas, correndo com os amigos, com uma moto boa nas mãos, acho que tem a grande chance de voltar a ser o que o Morbidelli já mostrou que pode ser, né? Que consegue ser. Então, acho que 2025 é um ano super importante para ele. Para a equipe, é uma nova fase, é uma fase mais, acho que vigorosa mesmo, porque é uma fase onde ela está muito mais íntima de uma fábrica de uma fábrica que está no auge, de uma fábrica que vive o melhor momento da história dela, que né, tá ganhando tudo em qualquer lugar. Acho que a Ducati não deve estar perdendo nem para o ímpar por aí. Então é importante também para a VR46 esse novo momento. Tem o Gino Antônio, que cresceu muito de 2023 para cá, que é um piloto que conseguiu mostrar que ele merecia o lugar dele na MotoGP, que conseguiu justificar a promoção dele para a MotoGP, que conseguiu fazer todo mundo entender que assim, opa, eu também tenho lugar aqui, eu posso ficar aqui, eu tenho capacidade para estar aqui. E aí tem o Morbidelli, que teve muita baixa, tá tentando crescer de novo, e ele tava conseguindo fazer isso no ano passado, né? Ele conseguiu ir de menos para mais, ele precisa partir do ponto onde ele encerrou o ano passado e crescer mais ainda. Fácil? Não é, porque se a gente olhar para o grid da MotoGP, todo mundo ali é forte, todo mundo ali é muito capaz, todo mundo ali é muito competitivo. Acho que a gente tem pouquíssimos elos fracos nesse grid de 2025. Então, não é fácil você ser efetivamente um piloto competitivo, mas quando você tem a força de uma boa equipe, a força de uma boa moto, e você já mostrou que você é capaz, que você já mostrou que você é talentoso, as coisas tendem a ser mais fáceis, muito embora a pressão esteja lá em cima. Então, acho que da VR46 o ponto é esse. O layout é basicamente o mesmo, mas ela está começando um ano de muita transformação. Um papel dentro da Ducati transformado, tem um piloto que é muito da casa, tem um piloto que virou, né, da parte da família e que está num momento diferente por conta dessa cirurgia dele, precisa ver o quanto vai demorar ali para ele efetivamente estar em forma, mas acho que a VR46 tem potencial para fazer um bom ano e brigar ali para fechar o ano mais uma vez no top 5 do Mundial de Equipes da MotoGP. Agora me conta aí. Primeiro, você gostou do layout? Eu achei bacana ter as referências ali ao Valentino, mas eu particularmente não sou muito fã desse layout da VR46, não. Eu gostava muito daquele que a gente teve no ano passado do comemorativo, mas esse titular aí eu não gosto muito, não. E entre os pilotos, quem vocês acham que vai se sair melhor nesse ano? Me conta e a gente se vê no próximo lançamento. Valeu!